Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático. Ezequiel 3:9. Olá, olá, Rose aqui. Graça e paz, família amada, comunidade linda, bom dia. Mais um dia da série Versículo comentado temático. Durante este mês de julho, o tema é Não temas. Nós estamos caminhando juntos pela palavra de Deus, comentando cada versículo onde o Senhor nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas fortalecidos pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Nós vamos compreender o contexto de cada versículo, entender o que Deus está falando e vamos aplicar essa palavra à nossa vida diária, para que ela se torne uma prática na nossa caminhada com Deus. E antes de começarmos, eu quero te lembrar de uma verdade que tem acompanhado toda esta série. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração. Esteja atento à palavra, esteja atenta à palavra. Deixe Deus falar com você hoje. E vamos juntos para mais um versículo comentado temático, não temas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para aprender a Tua palavra. Vivemos em um mundo onde muitas vezes somos pressionados a abrir mão da verdade para sermos aceitos. Mas hoje queremos ouvir a Tua voz, Senhor, e aprender que a verdadeira coragem nasce da comunhão com o Senhor. Fortalece a nossa fé, meu Pai. Dá-nos um coração humilde, mas uma convicção inabalável na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale conosco e nos ensine a permanecer firmes, sem perder o amor e a mansidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, dia 26, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático, que está no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Fiz como o diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Gratidão, Senhor, por tua maravilhosa palavra. Sempre maravilhosa. Ezequiel foi chamado por Deus para profetizar durante um dos períodos mais difíceis da história de Israel. O povo estava exilado na Babilônia por causa da sua persistente desobediência ao Senhor. Mesmo vivendo as consequências do pecado, muitos continuavam resistentes ao arrependimento. Deus não enviou Ezequiel para uma missão fácil. Ele o enviou para falar a um povo que, em grande parte, não queria ouvir. Antes de colocá-lo diante dessa missão, porém, Deus fez uma promessa: fortaleceria seu servo. O Senhor sabia que Ezequiel enfrentaria rejeição, desprezo e oposição. Por isso, antes de enviá-lo, preparou o seu interior,
Essa é uma lição importante. Deus nunca chama alguém para uma missão sem antes conceder os recursos espirituais necessários para cumpri-la. Glória a Deus. Vamos comentar este versículo por frases. Fiz como diamante a tua fronte. O diamante ele é conhecido por sua extraordinária resistência. Ao usar esta imagem, Deus não está dizendo que Ezequiel deveria tornar-se insensível ou endurecer o coração. O Senhor estava prometendo fortalecer a mente e o caráter do profeta. Para que ele permanecesse fiel mesmo diante da oposição. A fronte, na linguagem bíblica, representa determinação, firmeza e convicção. A verdadeira firmeza espiritual não é dureza de coração, é fidelidade à verdade. Mais forte do que a pederneira. A pederneira era uma das pedras mais duras conhecidas na época. Deus usa essa comparação para mostrar que daria a Ezequiel uma firmeza ainda maior do que a resistência daqueles que rejeitariam sua palavra. Enquanto o povo endureceria o coração contra Deus, o profeta deveria fortalecer sua fidelidade a Deus. Há uma diferença enorme entre essas duas atitudes. O rebelde endurece o coração. O servo de Deus fortalece a sua obediência. Observe aqui que o povo, quando endurecia o coração, não era contra Ezequiel, não era contra o profeta, mas era contra Deus. O profeta era instrumento. Muito forte, não é? Muito forte. Não os temas. O medo que Ezequiel enfrentaria não era apenas de sofrer violência, era também o medo da rejeição, da crítica, da incompreensão. Quem anuncia a verdade nem sempre será compreendido, mas Deus lembra a seu servo que a fidelidade deve ser maior do que o desejo de aprovação. Essa continua sendo uma realidade para nós. Em muitas situações, seguir a Cristo significa permanecer firme, mesmo quando somos criticados ou incompreendidos. A palavra ainda nos diz que mais importa obedecer a Deus. Não é verdade? E o versículo continua: não te assombres com seus rostos. A expressão rostos representa a atitude das pessoas, olhares de desprezo, expressões de reprovação, intimidação e resistência. Deus está dizendo a Ezequiel: não permita que a reação das pessoas determine a sua obediência. Quantas vezes deixamos de fazer o que é certo porque temos medo da opinião dos outros? Quantas vezes? O Senhor nos chama a viver para agradá-lo e não para buscar a aprovação humana.
porque são causa rebelde. A última frase do versículo. Deus não esconde a realidade. O povo era rebelde, mas isso não deveria mudar a postura do profeta. A responsabilidade de Ezequiel era anunciar fielmente a mensagem. A transformação dos corações pertencia ao Senhor. Esse princípio continua válido. Nós testemunhamos, ensinamos e vivemos a palavra. É Deus quem convence e transforma. Também está escrito que não é por força nem por violência, é no mover do Espírito Santo. Glória a Deus. Há uma diferença profunda entre coração endurecido e caráter fortalecido. O coração endurecido deixa de ouvir a voz de Deus. O caráter fortalecido permanece obediente, mesmo quando enfrenta dificuldades. Infelizmente, algumas pessoas confundem firmeza com rigidez, ou coragem com agressividade. Mas Jesus nos mostrou outro caminho. Ele permaneceu absolutamente firme na verdade, sem deixar de demonstrar amor, misericórdia e compaixão. A firmeza que Deus deseja produzir em nós, em cada um de nós, em mim, em você, nunca destrói a humildade. Ela fortalece a nossa fidelidade. Então, ser firme, muito cuidado, né? Porque ser firme, ser fiel, ter certeza, convicção da sua fé, não é ser mal educado, não é ser grosso e não é ser agressivo. Isso é muito importante, né? Nós precisamos aprender com amor, a misericórdia, a compaixão e a humildade que Jesus nos ensinou. E a mesma paciência que Jesus tem com cada um de nós, nas nossas limitações, nas nossas falhas, nós também devemos ter em relação ao nosso próximo, já que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. O ponto central desse versículo é que Deus não fortalece seus servos para vencer discussões, mas para permanecerem fiéis à sua palavra, mesmo quando enfrentam oposição. A Bíblia, inclusive, nos orienta a não entrar em vãs discussões. E nós precisamos buscar o discernimento de Deus para isso não ocorrer na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes, discussões, na maioria das vezes, discussões não são edificantes. Não são edificantes. E cabe a nós, cristãos, servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, seguir o exemplo de Jesus, né? E realmente não entrar em vãs discussões, mas sermos firmes, convictos da nossa fé. Nós vivemos em dias em que muitos têm medo de assumir a sua fé. Há receio de ser criticado, rejeitado pela família ou até ridicularizado por defender os princípios da palavra de Deus. Ezequiel nos ensina a coragem cristã, não consistente
em enfrentar pessoas com dureza, mas em permanecer fiel a Deus com amor e convicção. Às vezes, a demonstração de certeza, de convicção da nossa fé fala mais alto ao coração de outra pessoa ao invés de uma discussão. A nossa firmeza deve estar na verdade, nunca no orgulho, já que o Senhor nos convida à humildade, né? Quem conhece a Deus não precisa gritar para defender a sua fé. A própria vida se torna um testemunho. Deus é tremendo. Agora, vamos praticar juntos esse versículo no nosso dia a dia? Vamos juntos? Vamos para um exercício de fidelidade. Primeiro, reflita sobre uma situação em que você deixou de fazer o que era certo por medo da opinião das pessoas. Apresente isso a Deus e peça coragem para agir segundo a vontade do Senhor. Segundo, antes de tomar uma decisão importante, pergunte a si mesmo: estou buscando agradar a Deus ou apenas evitar a reprovação das pessoas? Essa pergunta pode mudar muitas escolhas. Terceiro, fortaleça sua mente na palavra. Separe alguns minutos para ler a Bíblia diariamente. A convicção espiritual nasce da comunhão constante com Deus. 4. Pratique firmeza com mansidão. Quando precisar defender a sua fé ou seus princípios, faça isso com respeito, amor e equilíbrio. A verdade nunca precisa da agressividade para permanecer verdadeira. Verdade é verdade e ponto. Simples assim, né? E que essa palavra que você ouviu aqui hoje, neste momento que compartilhamos juntos, não fique apenas no seu entendimento, na sua mente, mas que ela desça para o seu coração e produza fé, paz e obediência em sua vida. Lembre-se, cada não temas que estudamos aqui não é apenas uma frase, mas uma revelação da presença, do cuidado e da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva o que aprendeu aqui hoje, colocando a palavra de Deus no seu dia a dia. E se esta mensagem falou com você, continue acompanhando a nossa série, porque todos os dias Deus tem uma nova direção para o seu coração. E se esta mensagem, esse estudo verdadeiramente falou com você, fortaleceu a sua fé, compartilhe-o com alguém que esteja enfrentando oposição por permanecer fiel à palavra de Deus. Inscreva-se no canal e continue acompanhando esta série. Versículo comentado temático. Não temas. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada por tudo. Não nos deixes
enfrentar as lutas sozinhos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos verdadeiramente. Assim como o Senhor fortaleceu Ezequiel, fortalece também o nosso coração, Pai. Livra-nos do medo, da opinião das pessoas. Ajuda-nos a permanecer firmes na tua palavra, sem perder a humildade, a mansidão e o amor. Que nosso caráter, Senhor, seja moldado por ti, para que sejamos testemunhas fiéis do Evangelho em qualquer lugar. Mas importa para cada um de nós que estejamos no centro da tua vontade soberana. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. Cada estudo dessa série nos mostra que a coragem do cristão não nasce da ausência de dificuldades, mas da certeza de que Deus fortalece aqueles que permanecem fiéis. E guarde esta verdade no seu coração. Quem busca agradar a Deus não precisa viver dominado pelo medo da opinião das pessoas. O Senhor fortalece o caráter daqueles que permanecem firmes em sua palavra. Não temas. O Deus que fortaleceu Ezequiel continua fortalecendo seus servos hoje. Gratidão.